Muito obrigado. Eu gostaria de convidar Fernando Gabeira para vir ao palco. Eu ia ter pedido para você ficar mais ou menos no meio, para você não descer essa escadaria toda. Gente, Gabeira vai fazer uma palestra de aproximadamente 3 horas. Fernando Gabeira foi um dos primeiros convidados da história do Sempre um Papo, lá pelos idos de 1986, 87, né, Gabeira? Tem 30 anos, né? Onde uma das maluquices que a gente fez foi que ele estava fazendo a matéria do Césio 37, lá em Goiânia, né? E aí eu liguei para ele e falei assim, Gabeira, que dia que você volta para Belo Horizonte, ou para o Rio, né? Naquela época ele estava trabalhando em São Paulo. Ele falou, domingo. Eu falei, não, passa aqui em Belo Horizonte e conta a história para a gente. Aí, quando a matéria saiu na Folha domingo, ele esteve aqui no Cabaré Mineiro na segunda. Aí tinha tanta gente saindo trepada no lustre lá nessa época. Foi um dos muitos momentos em que Gabeira participou do projeto. E hoje está aqui lançando o seu mais recente livro, onde ele faz uma espécie de panorama do que nós estamos vivendo. E eu gostaria de passar a palavra para o Gabeira, não sem antes agradecer pela amizade, pelo tanto tempo. Muito obrigado, Gabeira. Boa noite a todos, a todas. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de todos, de todas, porque nós estamos vivendo uma noite bastante fria, né? Sair de casa nessas circunstâncias para falar sobre o Brasil, na verdade, é um ato de esperança, né? Ainda que de expectativa em alguma coisa que possa ser diferente do que nós estamos vivendo. E dizer ao Afonso que realmente estive aqui há 30 anos. Por coincidência, estive falando há 30 anos sobre o desastre em Goiás, o desastre envolvendo o Césio 137. Um desastre radiológico que matou algumas pessoas, infelizmente. E hoje estou aqui me lembrando desse desastre. Mas nesses 30 anos, e um pouco antes desses 30 anos, é que o meu livro se concentra. É um livro sobre o processo de democratização do Brasil, no qual todos nós, de alguma maneira, estivemos envolvidos. Ou melhor, um processo que envolveu todas as nossas vidas, uma vez que votamos, perdemos eleições, ganhamos eleições, mas todas as pessoas, de alguma maneira, viveram esse processo. Claro que algumas numa fase posterior, uma fase já da decadência constrangedora que ele vive, mas, de qualquer maneira, todos sabem que, depois do governo militar, houve um grande movimento no Brasil pelas eleições diretas. Esse movimento era uma espécie de complementação da expectativa democrática que nós tínhamos, porque nós conseguimos a democracia, nós conseguimos com que os asilados voltassem ao Brasil, mas ainda não podíamos eleger o presidente da República por voto direto. Então, esse movimento, que chamou-se Movimento pelas Diretas, foi algo bastante significativo, é o marco que eu utilizo para avançar um pouco. É um movimento no qual todos nós estivemos juntos. Eu digo todos que faziam política no Brasil estavam juntos, porque achavam que era um movimento interessante, independente de estarmos à esquerda, à direita ou no centro. Era um movimento democrático que envolvia todos nós. E, curiosamente, nas minhas lembranças, há uma referência a um comício que nós fizemos em Caruaru. E, nesse comício de Caruaru, estavam todas as estrelas políticas do movimento pelas diretas já. Ulisses Guimarães, aquelas figuras clássicas, né? E estavam ali no palanque duas pessoas especiais. Uma delas, representando a direita, ou centro-direita, era o Fernando Collor de Mello, que era governador em Alagoas e se apresentava como o caçador de marajás.
Na verdade, ele tinha uma proposta ética de livrar Alagoas daqueles funcionários públicos que, por uma série de circunstâncias, ganhavam fortunas no estado muito pobre. Então, era um homem que a direita propunha um caminho ético. À esquerda, havia o Lula, que também era um representante importante, e, naquele momento, ele propunha, como o próprio PT propunha, a ética na política, a introdução ou a fixação da ética na política, da honestidade na política. Passado tantos anos, olhando agora a situação dos dois, enrolados no mesmo processo de corrupção, eu me pergunto no livro e sempre, se, é claro, respeitadas as responsabilidades individuais, eu não alivio a responsabilidade individual de ninguém. Mas não há alguma coisa errada num sistema em que os principais candidatos se dedicam a combater a corrupção e acabam se envolvendo e estão à beira da prisão exatamente por causa da corrupção? Será que nós temos uma tendência intrínseca à corrupção? É algo que está dentro do DNA dos políticos brasileiros? Ou será que o nosso sistema político-partidário estimulou e facilitou esse processo de corrupção? Então, se nós concluirmos como eu estou levando o tema, nós veremos que é muito pouco punir as pessoas que se corromperam nesse período. Será necessário mudar radicalmente um sistema político-partidário que praticamente estimula ou conduz à corrupção. Então, os principais aspectos desse período que nós vivemos, que me pareceram decisivos para que nós fracassássemos, eu digo como numa democracia, eu digo o fracasso da democracia, ele, para mim, tem essa característica no Brasil, uma distância muito grande dos representantes e dos representados, uma distância muito grande do Congresso e da sociedade. Não se reconhecem mais um no outro, não é? Sobretudo, a sociedade não se reconhece no Congresso. Então, eu pergunto, esse fracasso não teria suas razões? Eu aponto algumas que mereciam ser examinadas. A primeira dessas razões é o tipo de campanha política que se faz no Brasil. As campanhas políticas no Brasil sempre se basearam em programas de televisão. Nós temos um chamado programa eleitoral gratuito, 1 hora de programa eleitoral gratuito, que, na verdade, não é gratuito. Nós pagamos. Ele é pago por nós, os contribuintes. E quase todos os candidatos sempre se fixam em fazer o melhor programa eleitoral gratuito, porque é através do melhor programa eleitoral gratuito que eles vão vencer as eleições. Eu me lembro que o Lula tinha perdido algumas eleições e, em 2002, ele falou, olha, eu serei candidato só se puder ter um programa de televisão à altura, que transforme a minha candidatura em algo viável eleitoralmente. E foi o que aconteceu naquele momento. Os programas eleitorais gratuitos são conduzidos por marqueteiros que vêm da iniciativa privada, que, de um modo geral, atendem a grandes empresas. Ao realizarem esses programas, eles procuram fazer o mais caro possível, por duas razões. Primeiro, porque querem derrotar o adversário, fazer o melhor programa possível, e uma segunda razão muito importante também, que eles, como as eleições não acontecem todos os anos, e às vezes os políticos não pagam tudo
que devem pagar, eles já fazem um preço superior, contando com algum tipo de calote, para poderem sobreviver esses 2 anos, 1 ano sem trabalho. Então, é muito caro o programa de televisão. Ele, para que você tenha ideia, nós podemos ver os marqueteiros presos, ou que chegaram a ser presos, ou que foram levados à justiça. Nós tivemos, no caso do Duda Mendonça, na campanha de 2006, não é? Na campanha de 2002 mesmo, no caso do Duda Mendonça, quando estourou o mensalão, ele já havia recebido 4 milhões de dólares no exterior, sem contar o que havia recebido aqui. O casal Santana e Mônica Moura receberam 37 milhões no exterior. Quer dizer, praticamente, talvez eles tenham gasto quase 100 milhões só de propaganda política eleitoral. Então, de onde vem tanto dinheiro? As pessoas, os partidos precisam desse dinheiro, mas como eles buscam tanto dinheiro para fazer uma campanha dessa dimensão? Eu lembro da superprodução na campanha do Lula, em que havia até uma colina em que desciam dezenas de mulheres grávidas vestidas de branco. Você imagina, para encontrar tanta mulher grávida, para comprar tanto vestido branco, para levar todos para aquele lugar, para filmar, tudo um custo muito alto, sem contar os profissionais envolvidos que tentaram fazer da melhor maneira possível. Então, a campanha eleitoral, tal como ela é feita no Brasil, ela transforma os partidos numa máquina de arrecadar dinheiro. Eles precisam arrecadar dinheiro. E também ela passa a ser uma campanha em que os marqueteiros têm um domínio muito grande dos candidatos. Eles passam a definir o discurso do candidato, eles passam a definir o comportamento do candidato, e, às vezes, passam a definir a roupa que o candidato usa e, em certos casos, até o penteado do candidato, como o caso da Dilma, que tiveram que pagar 10 mil reais àquele homem para fazer o penteado da Dilma todo mês e garantir que ela mantivesse aquele penteado em todo o período. Não é? Isso é apenas um aspecto da degradação da política, porque os marqueteiros, passam a trabalhar com os candidatos com a lógica que eles trazem do próprio mundo comercial. Os candidatos passam a ser divulgados, preparados e vendidos como se fosse um sabonete ou um creme dental. É uma campanha feita com esse objetivo. E existe um outro aspecto que degrada um pouco a campanha política brasileira, decorrente do programa de televisão, é que o programa de televisão ele se destina a ganhar as pessoas pela emoção. O que conta é a emoção. Usa-se a imagem e o som com a perspectiva de chegar no coração das pessoas e convencê-las de que aquele candidato ou aquela candidata é uma pessoa boa e merece o nosso voto. Quando, na verdade, um debate político saudável é um debate político de ideias. Ele necessariamente precisa ter um conteúdo racional para que a gente possa saber exatamente que tipo de país a gente quer e como vai caminhar. Então, esse aspecto é um aspecto que já trouxe, na campanha eleitoral, já trouxe o caminho através do qual os candidatos iriam se perder. Mas há outros caminhos também que os levaram à perdição. Eles sabem, quando chegam ao governo, que vão ter que trabalhar com 36 partidos políticos. É muito partido político. Partidos políticos pequenos, às vezes que são criados apenas para receber o dinheiro do fundo partidário. E para ter um pequeno tempo de televisão, o que eles fazem com o tempo de televisão? Eles vendem o tempo de televisão, que é um tempo que nós pagamos, e eles recebem esse tempo de televisão do tribunal e vendem para um partido maior. É 1,5 milhão por ano, não é isso? Exato. 1,5 milhão, mas eles vendem o preço que eles venderam o programa de televisão e o apoio
foi bem maior. A própria Odebrecht... que recebem pelo fundo partidário. A Odebrecht é que pagou isso. Pagou 35 milhões para garantir o programa de televisão da Dilma, pagando ao PDT, pagando a partidos pequenos e tal, para que eles apoiassem. A máquina de fazer dinheiro precisa de mais dinheiro ainda, porque, quando se chega ao governo, é preciso comprar o apoio dos partidos que estão lá também. Então, essa máquina de fazer dinheiro, de um lado, encontra outra máquina procurando dinheiro, que são as empreiteiras. As empreiteiras também querem dinheiro, querem muito dinheiro. E, ao encontro dos dois, é possível formular contratos que deem a ambos muito dinheiro, mas à custa da população. Dinheiro que sai da população. Então, o encontro dessas duas máquinas, né, foi um encontro bastante nefasto para o Brasil, não só porque, em primeiro lugar, porque roubaram muito, mas, em segundo lugar, porque também nos tiraram um pouco a ideia de planejamento de acordo com as necessidades da população. O planejamento passa a ser feito de acordo com as necessidades das empresas. Elas é que determinam as obras. Nós tivemos no Rio de Janeiro, e no Brasil, no conjunto, uma experiência bastante dramática sobre isso, que foi a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. Eles tentaram nos convencer de que a Copa do Mundo era alguma coisa muito importante para nós. Fazia parte da conquista da nossa importância no mundo. Todos iriam compreender como o Brasil era um país forte, crescendo e capaz de organizar coisas desse tipo. Mas hoje, olhando para trás, nós vemos que dos 12 estádios construídos para a Copa do Mundo, em 10 há processos de corrupção, em 10 houve superfaturamento. Alguns gigantescos, eu acho, como, por exemplo, no Mané Garrincha de Brasília. Custou 1,4 bilhão um estádio, quando na Europa se faz um estádio talvez muito melhor do que esse, por 300, 400 milhões. E não é só isso, a reforma do Maracanã, por exemplo, 1,2 bilhão de reais. A reforma de um estádio existente, também corrupção. Eu estive no Rio Grande do Norte, olhando aquele estado lá da Arena das Dunas, né, que também é outro caso de corrupção, até o Henrique Alves está preso por isso. Então, eu falei, mas por que vocês vão construir um estádio dessa dimensão? Não, vamos construir porque é importante, os políticos querem. Eu falei, mas quantas pessoas... Lá não tem praticamente time de futebol conhecido. Eu falei, quantas pessoas frequentam o estádio que existe hoje? Olha, o maior número de pessoas que houve no estádio no Rio Grande do Norte foi 8 mil pessoas. Assim mesmo que é o Papa que estava lá. O Papa que chamou. Não era nenhum clube de futebol. O futebol nunca passou de 400, né? Não era o Papa. Então, como é que você vai construir um estádio daquela dimensão naquele estado do Rio Grande do Norte, exceto se não é para enriquecer os políticos e fortalecer o caixa das empresas? Foi isso que aconteceu. Da mesma maneira, convenceram aos cariocas e aos brasileiros também que as Olimpíadas trariam um grande prestígio para o Brasil, que as Olimpíadas iam nos colocar no centro do mundo, que o Rio, depois das Olimpíadas, não teria mais problema de turismo. E o que nós vimos também, no caso das Olimpíadas, nós vemos o chamado legado das Olimpíadas, lá julgado às traças, instalações se deteriorando e a gente perdendo fortunas por causa disso. Então, o mecanismo é muito perverso, o mecanismo de se eleger, o mecanismo de se manter no poder é muito perverso. E o interessante é que essas máquinas de fazer dinheiro, elas não existem só no momento da eleição, e não existem só no momento de governar, de comprar
o apoio dos pequenos partidos. Elas precisam pensar no futuro, na reeleição, porque tanto o PT como o PSDB, os partidos que disputavam, o PMDB sempre foi um partido auxiliar, no sentido de que ele concorda, ele apoia o governo, desde que os seus interesses regionais sejam atendidos. Mas tanto o PSDB como o PT tinham um projeto de poder durante de 20 anos. E para ter um projeto de poder de 20 anos, você precisa, no meio da campanha, no meio do governo, já estar pensando na reeleição, já estar pensando em levantar o dinheiro para a reeleição. Aí os instrumentos são instrumentos que deformam mais o nosso país, deformam mais a vida cotidiana nossa. Por exemplo, o incentivo fiscal a empresas que não merecem incentivo fiscal, que não devem ter incentivo fiscal. Um dos exemplos disso foi o incentivo fiscal, alto incentivo fiscal à indústria automobilística. Contribuiu apenas para congestionar mais as grandes cidades brasileiras, dificultar mais a mobilidade urbana. Aquele caso do carvão no Rio Grande do Sul também? Não, no Rio de Janeiro, para que você tenha ideia, no Rio de Janeiro, até prostíbulo teve isenção fiscal. Um grande prostíbulo do Jardim Botânico teve isenção fiscal. As joalherias que tinham relação com o governador tiveram isenção fiscal. Todo mundo teve isenção fiscal porque era uma forma do governo capitalizar. Se eu faço uma medida provisória, no caso do governo federal, ou se eu faço uma medida de isenção de imposto para um determinado ramo, setor, entende? Eles calculam, basicamente, o quanto vão deixar de pagar de imposto. E dão uma taxa disso, uma porcentagem para os candidatos. No Rio havia já porcentagens definidas também para isso. Então, nós praticamente passamos por um período, não é, em que, ao longo desses anos, a corrupção foi marcando o passo e foi deformando o processo político eleitoral. No parlamento, houve um momento que nós pudemos resistir, mas resistir assim também. Éramos 22 contra 480. Você ficou 18 anos no parlamento, né? Fiquei 16 anos no parlamento. Mas houve um momento, nós conseguimos derrubar o Severino Cavalcante, conseguimos derrubar o Renan Calheiros, numa época que ele era presidente do Senado. Ele caiu, não perdeu o mandato, mas caiu do cargo. Mas éramos 22. Hoje, nós não temos isso mais, porque o processo foi, quando o PT assume o governo e o PT desenvolve todo o trabalho. Eu estava desde 94. 2002, o PT assume. Ele altera um pouco o quadro, ele começa a dominar mais o parlamento e fazer associações com o PMDB e com os políticos mais corruptos e mais experimentados do parlamento. A ponto da corrupção de ser impossível avançar, a única coisa que nós conseguimos fazer ainda foi em 2006, antes da vitória do PT na reeleição, que foi uma chamada CPI do sanguessugas. Um grupo de deputados que ganhava dinheiro superfaturando ambulâncias. Eles colocavam dinheiro de emendas para os prefeitos comprarem ambulâncias e, nesse processo, eles pegavam uma parte. Nós conseguimos desmontar isso, conseguimos fazer uma CPI e conseguimos fazer com que 80% deles não fossem reeleitos em 2006, o que foi um avanço. Mas, a partir daí, o caminho se estreitou. A partir daí, o governo fechou, o governo andou um pouco estremecido com o processo do mensalão, mas foi reeleito pela população em 2006. E, reeleito pela população, sentindo-se forte, completou o trabalho de domínio do Congresso. O projeto do PT não é um projeto bolivariano clássico, entende? Era um projeto mais ameno, porque o projeto bolivariano, tal como se depreende da experiência da Venezuela, era um projeto de
chegar ao governo do socialismo do século XXI, chegar ao governo por eleições, dominar o parlamento, dominar a justiça e, finalmente, dominar a imprensa. Essas variáveis não aconteceram no Brasil na mesma proporção. Foi possível, sim, dominar o parlamento. Aliás, quase todo presidente hoje tem condições de dominar o parlamento, porque o parlamento, na verdade, se negocia a sua independência. Foi possível, houve uma tentativa de dominar a justiça através do Supremo, indicando ministros que, teoricamente, poderiam ser fiéis, mas não deu certo. Não, parcialmente, não deu certo. Tanto que o Joaquim Barbosa, indicado pelo governo, conduziu o processo do mensalão. A fidelidade ao governo, mais ou menos canina, é só do Lewandowski e do Toffoli, os dois que mantinham ainda essa... Os outros começaram a ter uma posição independente. E não foi possível, evidentemente, embora houvesse muitos planos, não foi possível dominar a imprensa. Que a imprensa conseguiu, de alguma maneira, escapar. Na Venezuela, eles tinham um mecanismo que era o mecanismo do preço do papel. Então, através do controle do preço do papel, eles puderam fazer muita coisa e, através também da tomada de certas televisões, eles conseguiram avançar, deixando à oposição apenas o caminho da internet, né? Praticamente, os órgãos foram, de alguma maneira, atacados. Bem, isso é o que aconteceu ali. Nós não tivemos condições de deter esse processo no parlamento. O governo sempre quis controlar a imprensa. Havia o que eles chamavam de um controle social da imprensa, que nunca ficou claro, está na Constituição, mas nunca ficou claro como esse controle se exerceria. E nunca conseguiram também implementar esse controle da imprensa. Mas, depois do mensalão, ficou mais ou menos evidente que a forma de governar era obter dinheiro público, comprar os partidos e governar com os partidos comprados no parlamento. Essa era a forma. Mas o mensalão desbaratou, o processo do mensalão desbaratou aquele esquema. E foi preciso criar um outro esquema mais poderoso. E esse outro esquema começou a ser criado na Petrobras, através da colocação de diretores na Petrobras que faziam os negócios da Petrobras e carreavam uma porcentagem para os partidos que estavam ali dentro da Petrobras, seja o PT, o PMDB e o PP. Esse mecanismo é um mecanismo que foi descoberto pela Operação Lava Jato. Mas foi descoberto pela Operação Lava Jato já num outro momento da história do Brasil, um momento em que a repressão, se nós podemos usar esse termo, mas é o termo, a repressão à corrupção tinha avançado. A Operação Lava Jato consegue reunir várias características que não estavam presentes no passado. A primeira delas é a união das instituições que trabalham contra a corrupção. Então, juntaram o Ministério Público, juntaram a Polícia Federal e juntaram a Receita Federal, num todo mais ou menos harmônico, em que puderam cuidar do assunto. A segunda vantagem, que é uma vantagem importante também, é que a Lava Jato tinha pessoas especializadas em lavagem de dinheiro. O Sérgio Moro era especializado em lavagem de dinheiro. E os americanos sempre nos disseram, através da experiência deles, que o melhor caminho é seguir o rastro do dinheiro. É seguindo o rastro do dinheiro que a gente chega à corrupção e chega aos autores da corrupção. Com o acréscimo da tecnologia. É outro elemento. A tecnologia
muito mais avançada também. Supercomputadores, conexões boas, contato. E um terceiro elemento, que também é muito importante, é o fato de haver cooperação internacional. No passado, nós não tínhamos cooperação internacional. A Suíça era muito fechada para cooperar. As pessoas roubavam no terceiro mundo e depositavam dinheiro na Suíça. E estavam protegidas. Tanto que eu recebi aqui no Brasil um deputado suíço que estava lançando um livro que foi um sucesso na Europa durante muito tempo, chamado A Suíça Lava Mais Branco. Exatamente destinado a mostrar como a Suíça era uma lavanderia de todos esses atos de corrupção. A Suíça mudou de política e resolveu colaborar, mandando as informações. Outro dado importantíssimo. E havia mais um dado, que eu acho que é de 2013, se não me engano, que foi a decisão de incluir na lei um instrumento da delação premiada, que já havia em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, mas a delação premiada é um instrumento importantíssimo, que foi incluído visando ao crime organizado, ao tráfico de drogas, a quadrilhas e tal. Não havia, nessa época, perspectiva de incluir, hoje, não era destinado a cuidar dos políticos. Tanto que os próprios políticos hoje se arrependem enormemente do instrumento da delação premiada. O Renan Calheiros vive dizendo: precisamos acabar com essa delação premiada, que isso é um perigo e tal. A própria Dilma Rousseff, ainda presidente, ela comparou as pessoas que fazem delação premiada nesse processo do Lava Jato ao Joaquim Silvério dos Reis. Ora, eu não preciso explicar em Minas quem foi o Joaquim Silvério dos Reis. E não preciso explicar quem é o delator clássico Marcelo Odebrecht. São circunstâncias completamente diferentes. Uma se tratava de uma conspiração contra um poder colonial, uma tentativa de achar a independência nacional. A outra é uma tentativa de enriquecer roubando o dinheiro público. Não há comparação. E outros disseram que a delação premiada era a tortura do século XXI. Meu Deus, primeiro que eles não conhecem tortura, nem do século XX, eles não conheceram. Segundo, porque não é essa a realidade. A maioria das pessoas que fizeram delação premiada estão soltas. Elas fizeram em liberdade. O que acontece com a delação premiada é que é um negócio, é um acordo. Eles percebem, as pessoas percebem, que a polícia tem muitas evidências que vão condená-las. E elas fazem um acordo, vou atenuar a minha pena. Então, a delação premiada não é para essas pessoas uma tortura, ela é um alívio, ela é uma redução de pena. Ela, no máximo, a possibilidade de você usar uma tornozeleira eletrônica que hoje foi incorporado ao cotidiano dos milionários brasileiros, né? O figurino, né? Exato. Você tem o ar-condicionado, você tem a tela do teatro, calça o boca home de sino theater, para e esconder, tem a sua assim. tornozeleira eletrônica. São as coisas hoje já fazem parte do nosso cotidiano, né? Mas então foi isso. A Lava Jato mudou, e mudou também, quer dizer, a Lava Jato julgou muita luz na corrupção, e o processo do impeachment, os processos políticos que nós vamos vivendo e tal, também conseguiram fazer com que a população avançasse enormemente. Eu falo muito de um instrumento que, no meu entender, revolucionou um pouco o nosso cotidiano, que é o smartphone, o telefone celular. Quando eu era deputado ainda, eu fiz uma luta muito grande para quebrar o monopólio das telecomunicações do Estado. Fui chamado de traidor pela esquerda. As pessoas, eu entrava no avião e dizia, traidor. Eu falava, mas eu traí quem? Eu traí a Telerge, a Telemig. Isso eu traí quem, na verdade, né? Então, o que eu queria
era que o Brasil tivesse acesso a essa tecnologia. Eu sabia que, pela comunicação, estava avançando, o mundo estava avançando muito. Era uma tecnologia revolucionária. Em 1991, eu era correspondente da Folha de São Paulo na Alemanha. E, além de cobrir a queda do muro, as consequências da queda do muro, eu cobria também o fim do Império Soviético e a explosão da antiga Iugoslávia. Então, num dos países do antigo Império Soviético, precisamente na Lituânia, eu fui tentar passar um telex. Fui ao correio, era o único lugar onde havia um telex. Cheguei, eu estou lá, quero passar um telex para o Brasil. A mulher falou assim, muito bem, mas o telex aqui demora 24 horas para chegar no lugar que você manda. Eu falei, então vocês estão perdidos, muito perdidos, porque o mundo já era outro. Cheguei no Brasil, uma coisa que também me deu uma intuição importante, e é um caso que, olhando em Manaus, saindo de Manaus, vendo as prostitutas jovens de Manaus, andando com um pager no cintura, e chamadas de um hotel para outro, com incrível produtividade. Eu falei assim, um instrumento desses, na mão de um profissional autônomo, vai ser uma coisa extraordinária. Ele vai ter um poder que ele não tinha antes. Eu já intuía isso, mas eu ainda não via as coisas com a sua amplitude, porque a minha cabeça ainda não dava para isso. Eu não via, por exemplo, nessa comissão dos sanguessugas, eu briguei com um partido que entrou no caso, porque resolveu fazer também o que que eles chamam de inclusão digital. E o processo deles, de inclusão digital, era comprar uns ônibus, levar uns computadores para os bairros pobres e mostrar os computadores para as pessoas, ensinar um pouquinho e ir embora com o ônibus. Mas os ônibus eram comprados por R$800 mil, R$700 mil. Eram super faturados. Então, eu falei, bom, isso é uma mentira, essa inclusão digital. Mas eu ainda não percebia que o verdadeiro caminho da inclusão digital dos pobres brasileiros viria pelo smartphone, viria pelo telefone celular. Hoje, todos eles, de alguma forma, estão familiarizados com os princípios digitais. Todos eles são mais ou menos alfabetizados no processo digital, porque são obrigados a utilizar o telefone celular e chamados a essa linguagem constantemente. Mas isso não é só o avanço que teve. Houve um avanço também extraordinário, que foi a possibilidade de receber um volume de informações muito maior do que os nossos antepassados recebiam durante todo o ano. Às vezes, durante um dia, nós recebemos mais informação do que os antepassados recebiam durante um ano. E, mais ainda, uma possibilidade de compartilhar informações como nós nunca tivemos. Eu leio agora um livro sobre a história do homem. Talvez a linguagem tenha surgido também pelas necessidades da fofoca. Os homens e as mulheres usam muito a fofoca. E é um elemento vital na linguagem. Querendo dizer que a internet é fofoqueira, né? Você pode ter um grupo de cientistas almoçando, quer dizer, a maior parte do tempo eles podem até falar de ciência, mas se eles tiverem um pouco a folga, vão dizer quem está transando com quem que você não deve confiar. É natural isso, né? Então, foi muito... a possibilidade de compartilhar informações se multiplicou. É verdade que a gente tem muita informação, é verdade que nem sempre a gente consegue processá-la, é verdade que muita mentira também corre pela rede, mas nunca se teve tanta informação, nunca se pôde avaliar tão bem a situação do Brasil. Então, o resultado disso é que nós chegamos agora, um período em que nós vemos as falhas e começamos a pensar no horizonte. Isso ainda não está no meu livro, O Horizonte, apenas um vislumbre do horizonte. Isso também eu não consigo apresentar nas minhas palestras como eu gostaria, porque o horizonte está muito nebuloso. É uma navegação na neblina.
E não é uma navegação na neblina como no barco. Outro dia eu estava perdido num barco, e a navegação na neblina ela tem uma série de fatores bastante científicos que te fazem, por exemplo, não bater no navio e tal. Mas a navegação na neblina, na política, nós não temos um instrumento científico. São conhecimentos sobre a sociedade, sobre a política. Nós não temos nenhuma garantia de que não vamos bater adiante. Mas é preciso trabalhar também isso, porque não interessa mais saber o que se passou se nós não usamos o que se passou para mudarmos o que está aí. E dos acontecimentos que se passaram, né, eu retiro algumas conclusões que, no meu entender, são imediatas para o Brasil se recuperar. A primeira delas é rever essa história do programa de televisão, que leva todos a esse processo. A segunda é reduzir drasticamente o número de partidos. Isso não é difícil. Todos os países do mundo têm um mecanismo para isso, que nós chamamos cláusula de barreira. Se você tem tantos por cento de votos, você, então, tem direito ao fundo partidário, você tem direito a participar do parlamento. Mas, se você não chega a essa cota, você não tem expressão para isso. É muito difícil dizer isso para alguns partidos pequenos que são ideológicos. Eles dizem, não, mas não façam isso, porque vocês vão matar também os partidos ideológicos junto com os partidos de aluguel. Mas os partidos ideológicos tiveram 30 anos para ganhar os corações e as mentes das pessoas. Se eles não ganharam até agora, é porque houve alguma coisa. Ou eles erraram na mensagem, ou a ideologia deles não é bem aceita pela maioria da população. Não é possível que o PCdoB acredite até hoje que um dia ele vai conquistar. Entende? Mesmo o próprio Partido Verde, que tem quase 30 anos também. Por que não? Se não conquistou até agora, é porque errou. Estava equivocado, usou um caminho errado, entende? Então, não dá para você segurar um partido só porque ele é ideológico. Tem que segurar um partido se ele tiver expressão, porque, a rigor, todos são, excluindo os de aluguel, todos, de alguma forma, são ideológicos. Não é? Você pode ter um partido ideológico à direita, você pode ter qualquer coisa, mas um partido ideológico não basta, ele tem que ter expressão popular. É preciso acabar também já, entende, com essas coligações proporcionais, que você vota num candidato, mas elege outro. Está votando no seu candidato, mas elege outro. Não tem nada, não tem nenhuma relação. E isso pode ser feito até 2018. Esse processo pode ser feito até 2018, nesse momento de transição que nós vivemos. Entende? E é fundamental que ele seja feito. Porque aí, em 2018, o presidente eleito legitimamente, os deputados e senadores eleitos legitimamente podem pensar numa reforma mais profunda no próprio sistema de governo. Queremos ser parlamentaristas ou não? Queremos ter o voto distrital ou não? Será o voto distrital tal como existe em alguns lugares, o voto distrital puro ou um voto distrital misto? Eu sei que isso é muito complicado, mas o voto distrital puro é aquele onde a pessoa, os eleitores elegem em cada distrito o seu deputado. Mas como o deputado do distrito, às vezes, pode ter uma visão muito paroquial do mundo, pode ter uma visão muito limitada, então é preciso também deputados que tenham uma visão nacional. Por isso que em alguns países tem o distrital misto. Você vota num nome para ser o distrital dali, e no outro nome com a perspectiva de cuidar das questões mais amplas do país. Então, nós podemos fazer isso a partir de 2018. O problema é chegar a 2018. E nisso está a grande confusão. Nós estamos um pouco sem horizonte. E a perda do horizonte é a característica mais séria do naufrágio. Toda vez que se naufraga, a gente perde a noção do horizonte. A definição do naufrágio é isso. Então, estamos todos discutindo qual o horizonte, como nós podemos abrir um caminho
para que em 2018, para que 2018 exista e a gente consiga chegar lá de alguma maneira. Há várias propostas na mesa. Há uma proposta de eleição direta já, que é uma proposta que tem uma vantagem, porque ela atende as pessoas ao desejo de mudança completo, não é? Mas ela tem outras desvantagens. A primeira delas é que ela não é constitucional. Então, teríamos que mexer na Constituição para atender a isso. E a segunda delas é que ela desarruma o país, coloca o país numa campanha eleitoral agora, exatamente no momento em que nós estamos com 14 milhões de desempregados e precisamos de algum alívio na economia. Precisamos avançar um pouco no processo de tentativa de estabilização da economia, precisamente em nome desses 14 milhões de desempregados. Existe uma outra proposta, que agora foi levada pelo Fernando Henrique, que é uma proposta segundo a qual o Temer deveria renunciar, e o Temer renunciando, ele teria um tempo de concluir as reformas ainda e negociar um prazo para realizar as eleições. Essa proposta conta com a boa vontade do Temer. Tem a característica de não ter combinado com os russos, não é? Porque o Temer se apegou ao governo. E não só o Temer se apegou ao governo. Os ministros do chamado núcleo duro deles estão apegados ao governo. Eles não podem sair porque a Lava Jato está esperando em Curitiba. Então, o que eles consideram, que eles dizem assim, estamos aqui para defender a estabilidade do país, leia-se, estamos aqui para não sermos presos amanhã. É isso que eles querem evitar. Mas, no entanto, não sei se conseguirão evitar, porque o nível de corrupção é tão evidente, as provas que recolheram da atuação do presidente da República são tão evidentes para um presidente da República, talvez as mesmas provas fossem avaliadas diferente para outras pessoas. Mas um presidente da República receber um empresário investigado em várias frentes, no Palácio do Jaburu, à noite, sem registro na pauta, na agenda, ele dando um nome falso, entrando com um carro com a bandeirinha do Brasil, insinuando que era um ministro. Não é? Isso é coisa de ministro, você andar. Assim mesmo do ministro, sei lá, mas é coisa de ministro, você entrar com um carro com a bandeirinha do Brasil. E falar aquilo que ele disse, não é? Evidentemente que ficou bastante claro que havia um processo de relação entre os dois. Como já era claro, há 4 anos que eu escrevo isso, o processo de relação com a JBS e os políticos brasileiros. Eu até acho estranho como as pessoas ficam assustadas quando acontece. Mas são coisas que a gente diz há quase 4 anos. Olha, essa JBS está pegando muito dinheiro do governo, do BNDES. Como é possível isso? A JBS deu 250 milhões para o PT numa campanha eleitoral. Como é possível isso? A JBS deu 60 milhões para o PSDB na campanha eleitoral. Como é possível isso? Uma empresa que pega 10 bilhões do BNDES e distribui uma parte desse dinheiro com os partidos políticos. Será que as pessoas não fazem uma conexão? Não estabelecem, pelo menos, uma suspeita de que havia alguma coisa errada? E não. Assim como no Rio de Janeiro, eu tive que escrever um artigo, quando houve o caso do Cabral, eu tive que escrever um artigo para os cariocas, que são meus eleitores, meus amigos e tudo mais, me dizendo, olha, o Cabral não chegou por acaso. Nós podemos até descobrir a chegada do Pedro Álvares de Cabral por acaso, se foi por acaso ou intencional. Mas no Rio não foi, porque ele seduziu a imprensa, seduziu a imprensa no que ela tem de mais sólido, né? De mais expressivo, seduziu os intelectuais, estávamos na expectativa de
financiamentos para os seus filmes, para os seus projetos, para as suas peças de teatro, e a cidade, de repente, e o Estado, de repente, eu disputei com ele, dos 94 prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, 93 o apoiavam. E a única que não apoiava era a mulher do Garotinho, que era prefeita em Campos, só. Quer dizer, todo o Estado foi articulado numa teia de corrupção, embora não fosse colocada como uma teia de corrupção, mas havia muito dinheiro do petróleo, muito dinheiro do governo federal colocado lá, então foi possível estabelecer essa Você tentou denunciar isso em algum momento? Hein? Você tentou denunciar isso em algum momento? Ou seja, quanto tempo você sabe que o Cabral é Cabral? Não, eu disputei com ele em 2010. Eu disputei com esse Cabral em 2010. Eu entrava nos hospitais para mostrar como os hospitais estavam destruídos e como havia corrupção na saúde do Rio de Janeiro. Mas aquela coisa entrava no ouvido e saía pelo outro. Porque quando você não quer ouvir, também não ouve, entende? Não adianta. Eu falo muito, eu fiz muito discurso na vida, falei para 10 mil pessoas, 5, 10 e tal. Hoje eu aprendi, entende? Uma coisa que os orientais traduzem num conhecimento muito sólido. Assim. O cavalo tem que ter sede, senão não adianta água, entende? Eu digo, alimentar os cavalos. Se ele não tiver sede, você não vai dar água para ele. Não adianta, entende? Então, esse negócio da JBS também, entende? Houve uma denúncia e tal, e, pelo que eu inferi da conversa, pelos meus conhecimentos, o Joesley, né? Joesley vai ao Temer e diz o seguinte: eu preciso de um interlocutor. Aí eu já percebi qual era o problema deles também. Primeiro, ele diz, o Eduardo Cunha eu estou mantendo na cadeia. Foi o primeiro interlocutor. O Eduardo Cunha era um homem ideal, tanto para o PMDB como para o PT, porque ele coordenava a corrupção ali de uma forma muito competente. Não é? Então, o Eduardo Cunha está na cadeia, mas eu estou dando dinheiro para ele ficar tranquilo. O Gedel está queimado. O Padilha também não pode. Então, ele não tinha ninguém. Ele estava precisando de um interlocutor com o Temer para continuar o processo de corrupção. Foi quando o Temer indica o Rodrigo Rocha Loures, que eu até conheço, uma pessoa simpática. O pai dele produz esses barrinhas de cereais e ficaram até ricos produzindo barrinha de cereal lá no Paraná. Mas é um sujeito que não tem nenhuma experiência na corrupção. Os mais experientes estavam presos ou isolados. Então, ele faz essa coisa. Primeiro, ele vai receber R$500 mil, solenemente. Então, ele se comporta como um hábil negociador. Vai no Santo Graal, um bar de São Paulo, conversam sobre como pegar o dinheiro e tal. Vão numa garagem, olham a mala, tudo numa maior discussão. Mas, quando ele pega o dinheiro na pizzaria, ele sai correndo como se fosse um assaltante, né? Desesperado. Aí eu fui ver depois a gravação dele com Joesley Batista, também a gravação, tem uma gravação de uns 30 minutos, eles conversando. E o final da gravação é patético, porque ele olha o vidro, o Joesley gravando ele olha o vidro da casa do Joesley e fala assim, olha, o vidro da sua casa é um pouco vulnerável à gravação. Uma pessoa ali de fora podia ver que você podia te gravar, você tem que tomar cuidado. Hoje a gravação é muito perigosa e tal. Não, Joesley, não, tudo bem. Aqui é bom você tomar algumas providências e tal. Então, ele passou o final da gravação com o Joesley, aconselhando o Joesley a não ser gravado, e ele sendo gravado. Quer dizer, se mostra também que a quadrilha já está chegando nos seus... Como naquelas guerras que você já não tem mais quem mandar, você manda os garotos, né, que não têm experiência e tal. É isso que está acontecendo com ele. Eu acho que, agora, nós tivemos também um processo aí, lastimável, né, do Tribunal Superior Eleitoral, diante da abundância de provas, resolver decretar a inocência, né? E é escandaloso, porque todos diziam que as provas eram as provas, ninguém conseguia negar
a existência das provas. Mas dizendo, não, chegaram tarde demais, entende? Não era exatamente isso, para poder inocentar. E, inclusive, uns ministros que eu vou te contar, ficou bastante evidente para a sociedade brasileira que aquilo era um artefato de outra galáxia também, aquele tribunal. Não tinha nada a ver com a sociedade brasileira real. Tinha até um ministro que fez um gesto de cortar o pescoço dos outros. Ele parecia membro do Exército Islâmico, né? Fazendo um gesto de cortar o pescoço dos adversários. Quer dizer, foi um escândalo. Ficou bastante evidente que não é só o Congresso. Entende? Aquele Tribunal Superior Eleitoral também é completamente defasado em relação ao país. E agora nós teremos um novo capítulo, que é o capítulo do julgamento do Temer no Parlamento. É claro que ele vai ser denunciado. E, pela primeira vez, um presidente da República é denunciado pelo procurador no seu cargo. Então, isso tem que ser submetido ao Parlamento. É até possível que o Parlamento negue essa possibilidade de inquérito. E é até possível que o Parlamento interprete, como deve ter interpretado, o silêncio diante daquela atuação do TSE, como o fato de que a sociedade não está assim tão interessada em mudanças no momento. Ou melhor, não tem esperança no que virá no lugar. E pode ser que eles usem isso para inocentar o Temer, ou pelo menos mantê-lo. Mas eu acho que não é uma boa saída para nós. Eu acho que tanto as reformas como o caminho pode ser trilhado de uma forma menos degradante do que ter um presidente que é claramente corrompido e está em torno de uma quadrilha, parcialmente na cadeia, o Eduardo Alves na cadeia, o Eduardo Cunha na cadeia, quase na cadeia, como Gedel Viana, e dois agarrados no cargo, que é o Padilha e o Moreira, com medo de perderem o foro privilegiado, que é outro instrumento que é preciso acabar com ele. Felizmente, o Supremo está fazendo um julgamento desse caso, mostrando que não é possível um foro privilegiado. É possível que você tenha um foro privilegiado para problemas que decorram do seu mandato, como, por exemplo, direito de denúncia, ao seu voto, mas você tem um julgamento especial porque atropelou uma pessoa, porque participou de uma quadrilha, não tem sentido. É uma visão aristocrática, é um pouco da aristocracia. Os bandidos criaram uma prerrogativa aristocrática para eles. Só são julgados pelo Supremo. Não significa que o Supremo não vai julgá-los e tal, mas demora tanto que, entende, os crimes prescrevem, não acontece mais nada. Portanto, isso também é um tema que vai ser importante. Mas agora, o que está em jogo é isso: derrotar o Temer e botar um outro presidente até a eleição de 2018. Eu costumo dizer, o Fernando Henrique tem falado muito, pedindo que o Temer renuncie, eu acho que ele não vai renunciar, e muita gente diz que a saída do Temer pode desarranjar tudo. Eu acho que nós temos dois fatores positivos que eu mencionei. O primeiro fator positivo, que hoje ficou mais difícil a corrupção no Brasil. Talvez daqui até 2018, a gente possa dizer com certeza, não que a corrupção vai acabar, mas a gente possa dizer com certeza que ela não vai ser tão intensa e tão audaciosa quanto no passado. Porque os instrumentos de controle aumentaram, a transparência aumentou, a Lava Jato está presente, conhece os mecanismos, os empresários estão mais temerosos, não vão arriscar o negócio deles numa situação tão pantanosa como essa. Então, é muito possível que a gente consiga, até 2018, que a corrupção baixe bastante, não tenha grande expressão.
E também a minha experiência no Congresso mostra que esse é o período em que a sociedade controla melhor o Congresso. É o período pré-eleitoral. É quando eles ficam com medo de perder as eleições. Eu me lembro, por exemplo, que a gente tinha lá uma vez, tinha que votar. Antigamente, para você caçar um deputado corrupto pelo plenário, o voto era secreto. Então, você não conseguia caçar ninguém, porque secretamente eles são cúmplices. Foi preciso a gente levar perto das eleições esse tema para o voto aberto no parlamento. Teremos voto secreto ou voto aberto? O voto aberto ganhou por todos os votos, menos 4 abstenções, que é uma realidade completamente diferente. Por quê? A maioria esmagadora estava com medo de perder as eleições em 2006. Isso é o que nós podemos fazer no momento. O Brasil avançou bastante a ponto de não neutralizar, mas enfraquecer muito a corrupção. E avançou bastante no sentido de controlar os deputados e os senadores através dos mecanismos que a tecnologia nos colocam à disposição. Portanto, eu acho que esses dois fatores são fatores importantes que deveriam ser levados em conta na necessidade da gente se desfazer de um presidente claramente corrupto. O outro que virá não é corrupto sim. Dificilmente o parlamento vai eleger alguém que não seja corrupto, mas com níveis de corrupção mais baixos. O parlamento vai escolher alguém que tenha tido apenas caixa 2. Entende? E vai exigir dessa pessoa. Eu sou realista, eu não engano, nem me engano, nem procuro enganar ninguém com as alternativas. Eles vão eleger alguém que prometa neutralizar a Lava Jato. Porque esse é o destino de qualquer comandante. O primeiro a capitular foi o Lula. O Lula tentou. O Lula, não sei se se lembra daquelas gravações, que ele dizia: o Supremo está acovardado, nós precisamos deter a República de Curitiba, vamos, quem sabe, uma mulher, a Rosa Weber, tenha coragem para deter essa gente. Fracassou. Não é? Depois o PMDB tentou. Aquelas gravações ligadas ao Sérgio Machado mostram também o Jucá dizendo: precisamos parar com essa sangria, precisamos derrubar a Dilma para ver se a gente consegue parar com essa sangria. Precisamos desmontar isso. O Renan Calheiros dizia: precisamos de uma lei de abuso de autoridade para neutralizá-los. Precisamos fazer com que a delação premiada só possa ser feita se a pessoa estiver solta. Vários mecanismos destinados a neutralizar. Fracassaram também. Depois veio o Aécio, fracassou também. O Aécio, nós vimos o Aécio confabulando com o Gilmar Mendes, tentando deter a Lava Jato, querendo votos para a lei de abuso de autoridade, querendo articular anistia para o Caixa 2. Enfim, o Aécio teve um papel muito estranho, porque publicamente ele nunca chegou a se colocar contra a Lava Jato, mas nos bastidores ele estava trabalhando intensamente no mesmo sentido que os outros. Em outras palavras, o Aécio é mais um deles. É mais um deles, talvez mais perigoso, porque as pessoas não imaginavam que ele podia fazer isso. Entende? Os outros são os outros. Todo mundo sabia. O Aécio ainda tinha uma aura de pessoa mais séria, mais interessada realmente no Brasil. O que nós vimos, não, é que a maioria, os generais caíram todos. O último general vai ser esse eleito pela eleição indireta. Vamos esperar dele que detenha a Lava Jato. E ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Primeiro, porque os outros generais já caíram. Segundo, porque nós estamos nos aproximando das eleições. E, nesse momento eleitoral, a sociedade é mais forte. Portanto, eu considero, dentro desse quadro terrível que foi traçado no Brasil, que nós erramos muito no processo de redemocratização,
mas que há possibilidade de sair dessa situação, não com um futuro glorioso, não com um amanhã que canta, como diziam os utópicos do passado, mas com uma situação um pouco melhor do que essa em que nós estamos, entende? A minha expectativa é essa, a minha esperança é essa. É por isso também que eu saio por aí falando muito, e é por isso também, eu imagino, que vocês saem de casa numa noite de frio para conversar sobre o Brasil. Obrigado. Queria voltar um pouquinho para Belo Horizonte e você dizer para as pessoas como é que foi a sua experiência aqui em Belo Horizonte. Você saiu com 18 anos de Juiz de Fora, não foi? Veio trabalhar aqui no Binômio, Diário de Minas. Como é que foi? Conta para a gente. Olha, a minha experiência em Belo Horizonte foi excelente, eu gostei muito, né? Eu vim trabalhar no Binômio e aqui nós tínhamos um grupo de amigos muito unidos e saíamos muito, era o Ivan Ângelo, o escritor, o Afonso Romano Santana, a Marília Abreu, o Klaus Viana, também Angel Viana. Havia um grupo, Ezequiel Neves, não sei se esses nomes dizem alguma coisa, mas o Ezequiel Neves foi parceiro do Cazuza, fez aquelas músicas maravilhosas, Marco Antônio Menezes, todos, a maioria, eu creio, grande parte deles já morreu e tal, mas era um grupo de intelectuais muito interessante. Nós fazíamos jornal aqui, uma parte foi para São Paulo fazer o jornal, o Jornal da Tarde. Werneck, pessoal, né? Saíram muitos jornalistas daqui e eu fui para o Rio de Janeiro. E o tempo que nós vivíamos aqui era muito bom. Na época era o Arcângelo Maleta, aquele Arcângelo Maleta, hoje decadente e tal, era o centro boêmio, com vários bares, por exemplo, Sagarana. Hoje melhorou, hoje eu não sei se ser. aquele garçom ainda está vivo. Tinha um garçom Seu Olímpio morreu. Morreu, né? Não tem muito tempo. Eu ouvi da 3 última anos, vez. né, gente? 4 anos que o seu Olímpio morreu, né? E havia figuras aqui em Belo Horizonte extraordinárias. Uma delas era o José Nava, irmão do Pedro Nava. Vivia no Maleta. Também vivia, conversava muito e tal. Então, a impressão que eu tenho de Belo Horizonte era muito boa. Os nossos amigos... Hoje eu falei contigo sobre o Roberto Drummond, né? O Roberto Drummond, agora eu soube que ele tem até uma estátua aqui na cidade. Lá na Savassi. É muito ruim a gente ficar velho desse jeito. Os amigos viram estátuas, nome de aeroporto. Você vai... Outro dia eu estava indo de aeroporto, Luiz Eduardo Magalhães para Tom Jobim. Eu conheci os dois, estou indo de um aeroporto para outro. O Roberto não é busto, não, é estátua inteira. Você tromba nele lá. Deixa. O Roberto era um jornalista, depois é que ele passou a ser romancista, escreveu o Ilda Furacão, né? Mas ele era um jornalista com características muito especiais, ele ficava puxando o cabelo assim, jogando as páginas fora. Na época nós trabalhávamos com máquina de escrever. As maquininhas pequenas, né? Então tínhamos a obrigação de fazer um primeiro parágrafo perfeito, que seduzisse a todo mundo, amarrasse todo mundo. E aquele primeiro parágrafo demorava, assim, tirava, julgava, as caixas ficavam cheias de papel velho, né? Hoje é até antiecológico fazer isso, né? Mas eu tenho uma excelente impressão. É claro que eu sentia que Belo Horizonte estava crescendo, né? Eu sentia que a urbanização era cada vez mais intensa. Já não era mais. Nós tínhamos a visão de Belo Horizonte também de um grupo que saiu, por exemplo, o Otto Lara, Fernando Sabino, consagrado até no Encontro Marcado, que era um grupo de intelectuais que nos antecedeu, e que também eram boêmios. Antes deles houve o Drummond, o grupo do Drummond. Pedro Nava, os Pitangui. Exato. Então, eu vivi a cidade através da sucessão assim, desses grupos, dos antecessores, depois dos seguidores, enfim. Eu vivi através desse tempo. E depois na experiência do Samuel Wagner, da Última Hora. Eu trabalhei no Binômio, trabalhei na Última Hora, trabalhei no Diário de Minas. O Diário de Minas era um jornal financiado pelo Banco da Lavoura, Gilberto Farias. Né? Então, a impressão que eu tinha, mas eu percebia, e com o tempo foi ficando bastante claro,
que Belo Horizonte estava perdendo as suas características, de uma certa maneira, que ela estava se urbanizando muito rapidamente, e como existe um fluxo de gente do Nordeste para o Sudeste, aqui era um ponto intermediário, entende? Aqui também foi crescendo uma população de imigrantes e tal, e a cidade perdeu um pouquinho as características que tinha antes, como toda cidade do mundo, né? Vai mudando, vai se transformando com essas. Mas sempre foi uma cidade extraordinária. Antigamente, antes de eu vir, eu não peguei. Era uma cidade até recomendável para quem queria bons ares, não é? Até para o pulmão era uma cidade recomendável. Hoje eu não acredito que a gente possa falar a mesma coisa. Esse frio que está aqui não está dando, não. Com relação à sua literatura, você fez uma certa literatura voltada um pouco mais para comportamento, ali no Diário da Salvação do Mundo. Essa literatura você parou de escrever. Quantos anos você ficou sem escrever? 10, 15? Eu não sei, desse tipo de literatura, mas essa aqui também eu vou parar, entende? Eu lembro que eu acho que você escreve muito por causa das circunstâncias. Crepúsculo, né? do Macho, enfim. Como eu atuava, eu cheguei ao Brasil depois de um longo exílio na Suécia, né? Com alguns temas que precisavam ser escritos, aí eu escrevi o Crepúsculo do Macho, para falar do feminismo, para falar da tolerância racial, para falar do homossexualismo, para falar das drogas. Entende? Eram temas que, quando cheguei ao Brasil, eram um pouco tabus ainda. Sem dúvida. Então, eu utilizei grande parte dos livros para isso, entende? Para falar dessas coisas. E esse aqui é uma continuação um pouco do que eu fiz com o Que é Isso, Companheiro, de tentar examinar uma época, localizar os erros e compreender quais são os passos necessários para adiante. Mas eu falei com o editor desse livro, agora eu vou escrever um livro que não tem nada a ver nem com comportamento, nem com política, não tem nada a ver com nada, entende? E você pode querer ou não, também não me importa se ele quiser ou não o livro, entende? E nem me importa se o livro for lido ou não. E eu quero escrever um livro sem nenhum compromisso de prestar contas de absolutamente nada, entende? De criar um mundo que não estava previsto. Todo mundo, nesse momento, está com vontade de sair do Brasil. Você decidiu ir para o Brasil com o seu programa na GNT, que, por sinal, é ótimo. Como é que foi isso? É na Globo News. Na Globo News. Olha, é isso mesmo. Eu acho que eu tenho eu não posso ir a Brasília muito, porque eu saio muito deprimido, né? As grandes cidades do Brasil também não me atraem para eu ficar. Então, eu decidi que, ao invés de sair do Brasil, eu ia entrar no Brasil, que eu ia sair do Brasil oficial, né? Que eu ia entrar no Brasil real, o que alguns jornalistas de São Paulo chamam o Brasil profundo. Então, eu estou há 4 anos nessa busca. Toda semana eu viajo para um ponto. Como é que são as viagens? Me conta aí. Nós temos o seguinte, somos 2 pessoas, né? O motorista, que é auxiliar de som, e eu que faço a câmera, o texto e... Auxiliar de som? Que conversa é essa, Gabi? É o seguinte, às vezes você precisa colocar o som para fazer uma entrevista, você tem que colocar os microfones na pessoa, tem que gravar. É o motorista do carro. O motorista faz isso. O motorista faz isso, eu faço a você câmera. Deu o título dele de auxiliar de som. Hein? Aí você deu o título de auxiliar de som para ele. Não, ele tem essa função, ele tem um salário específico como auxiliar de som e tem um salário específico como motorista, que ele faz 2 coisas, entende? E a filmagem é você mesmo ou ele? A imagem sou eu. E eu já era fotógrafo, trabalhei como fotógrafo também, como jornalista, e durante muito tempo, na Europa, como correspondente da Folha, eu fazia as imagens e o texto. E, de repente, a indústria deu um passo extraordinário. A Canon, para dizer a verdade. E eles conseguiram fazer com que as câmeras fotográficas filmassem. Falei, poxa, que maravilha, eu vou mudar de linguagem, né? E os jornais que eu trabalhei, as revistas, anda tudo meio down, né? Tudo muito down. A própria televisão está ficando down.
as plataformas estão mudando muito. E eu falei, bom, isso é um instrumento que eu posso também me agarrar um pouco no futuro. Tem de fazer meu próprio conteúdo, realizar o conteúdo com a câmera. No princípio foi difícil, porque você passar da fotografia para o cinema é como você passar do rádio para a televisão. Não sei se você se lembra, eu me lembro, os primeiros jornais de televisão eram uma reprodução do Repórter Esso da rádio. Ele falava no mesmo tom, do mesmo jeito da rádio, que a linguagem ainda não tinha mudado, era a linguagem Heron Domingues, você lembra? de uma plataforma que você leva para outra. Né? Heron Domingues, Então, também, quando eu comecei a fazer vídeo, eu tinha uma tendência a ser fotógrafo apenas, a imaginar a história como uma sucessão de slides, como fosse um slideshow, quando, na verdade, é um movimento não só das pessoas, como da câmera, que comunica também um outro tom à história. E como é que você está saindo dessa incursão? Positivo, negativo? Eu estou gostando muito, eu gosto muito. Eu gosto muito, eu acho que posso melhorar muito, tenho planos de melhoria. Na verdade, eu não trabalho na Globo, eu presto serviço à Globo, né? Eu vendo para eles o material e tenho melhorado, tenho procurado melhorar e tal. Mas 2 pessoas, eu faço em 48 horas um programa de 22 minutos. Quer dizer, mas eu acho que eu já estou em condições de fazer documentários com um prazo maior, com um nível internacional, eu creio, entende? Então, eu pretendo melhorar mais porque é infinito. A possibilidade de você contar uma história com imagem, com áudio, com som, entende? Com texto também que você produz, é infinita. Tá, mas estou perguntando assim, qual que é a impressão que você está trazendo para você do Brasil? Olha, a impressão que eu trago é, primeiro, de que é um país animador. Os lugares que eu tenho ido, as circunstâncias que eu tenho visto, eu tenho mostrado um Brasil que anima. Anima porque são pessoas vivendo em dificuldade, pessoas em lugares, às vezes, pequenos e lutando com dificuldade, felizes, alegres, com o olho brilhando. E anima e até me consola, porque os meus problemas ficam diminutos perto deles. Às vezes a gente fica triste, infeliz, e não percebe como tem gente no Brasil que, com muito mais dificuldade, está feliz, está trabalhando, está realizando, entende? Isso é uma coisa importante, né? A outra é de mostrar o Brasil para as pessoas que não conhecem. Grandes lugares do Brasil que ninguém suspeita que existam. E, às vezes, é interessante mostrar. A Ilha dos Lençóis, no Maranhão, onde eles acham que Dom Sebastião está enterrado nas dunas. É um lugar maravilhoso, entende? A Ilha de Algodoal, no Pará. Então, mostrando essas coisas, lugares, situações do Brasil, personagens, não é? Personagens interessantes que merecem ser conhecidos, eu acho que também tem tido bom resultado nesse campo. Então, eu acho que é uma saída boa, entende? É claro que eu estou plenamente consciente de que é possível avançar muito mais. Eu sou inquieto, eu quero avançar muito mais, mas nas circunstâncias que nós estamos fazendo, né? Porque não é fácil você viajar ao Brasil. Às vezes eu fiquei, Uraimutã, fiquei numa pousada de R$15. Você imagina 15? que você dormir numa pousada de R$15, o que ela te oferece, né? Mas a gente vai, entende? Às vezes você acampa. Essa semana, por exemplo, nós ficamos encalhados no mar, lá no sul do Paraná. Foi terrível, o barqueiro se equivocou, entrou numa área que não dava possibilidade e a maré estava baixando. Aí o barco atolou e a noite caiu. Nós ficamos de noite no mar, num lugar atolados, mas sem poder sair. E aí? Aí uma das pessoas conseguiu, no meio do barco, um sinal de telefone e mandou um SOS com as nossas coordenadas, que o barco tinha coordenada, a latitude, longitude e tal. Aí, mandando com as nossas coordenadas, vieram nos resgatar à meia-noite, quando a maré subiu. Entende?
Você está rindo, passou aperto, né? Hein? Você passou aperto, né? Não, não passei aperto, não, porque não é o tipo... É uma situação que... A primeira vez que eu falo sobre isso, entende? Foi essa semana. Mas é uma situação assim... Sabe o que você se considerar diante de uma situação que você não pode fazer nada? A não ser Meio como esperar. brasileiro hoje, atualmente. Hein? Meio como brasileiro hoje, atualmente. Não, esperar. Um brasileiro pode fazer, entende? Nós não estamos encalhados. Nós estamos... Você não pode fazer nada, você tem que esperar. Entende? Tem que esperar. A história da mochila que caiu na água. Hein? A história da mochila que ele jogou na água. Não, isso acontece também, porque isso foi na ilha de Algodoal. Porque nós chegamos à noite, essas coisas no mar tem que tomar muito mais cuidado, entende? Nossa família é muito cuidada no mar, né? Então, eu fui com o barqueiro, nós pegamos o barqueiro, fomos para Algodoal, mas a noite estava muito escura e o mar batendo muito. E ele ficou com medo, porque estava piorando. Na hora que nos deixou, jogou todo o material nosso na praia. Aí veio a onda em cima do meu computador. Então, o computador morreu para sempre. Já uma câmera caiu no Rio Doce, não morreu. A diferença entre água doce e salgada é bastante significativa nisso. Pelo menos isso eu aprendi, né? Como também aprendi que ficar encalhado no Maranhão é melhor. Porque no Maranhão nós ficamos encalhados pelas mesmas circunstâncias, mas a maré, porque estava perto da margem, era de dia, entende? Você podia ver uma série de coisas que não... O problema é ficar encalhado no mar, entende? No Paraná? À noite, no sul do Paraná. Lugar chamado Guaraqueçaba. Você acha que você não localiza? Não tenho a mínima ideia. O que eu tenho a te perguntar é o seguinte, acho que se o Temer fez, ele tem que pagar, com qualquer outro aí, vai ter que pagar mesmo, e tem mais que sair. Apesar dele ter dito, que disse lá na Noruega, que tirou o país de uma crise e tal, não sei o quê, mas eu não estou vendo, pelo menos a classe média aí, ninguém está dando sinais aí de que está no apogeu, de que melhorou de vida, né? Então, o negócio é o seguinte, não sei qual que é a sua opinião, se melhorou o país nesse um ano ou não. Mas agora o que eu fico, às vezes, a perguntar é o seguinte, nesse próximo presidente que vai entrar aí, caso o Temer saia, acho que ele tem que sair mesmo, né? Você acha que em um ano, pouco tempo, o país não vai ficar um pouco estagnado, não vai haver muita estagnação? Porque eu acho que um ano o presidente não vai conseguir fazer nada, né? Okay. E se não for uma pergunta muito indiscreta, me perdoa se for, não, imagina. me desculpa, você responde se quiser. Imagina. Quem que seria para você um nome bom para ser presidente do Brasil? Perfeito. Ou uma mulher. Olha, eu concordo que o Temer fez, tem que pagar. Entende? Eu discordo dele quando ele diz que tirou o Brasil da crise completamente. No entanto, eu considero que a situação econômica hoje é melhor do que no período da Dilma. Quer dizer, existem alguns fatores, não é? A queda na economia é menor, o processo inflacionário, de alguma maneira, está mais controlado, entende? O aumento do desemprego tende a cair. Então, houve algumas pequenas melhoras, mas quem estava no fundo do poço apenas melhorou um pouco. Então, eu acho, como o senhor, que ele tem que pagar, tem que cair, e acho, aí é que eu digo, esse ano que um presidente não poderia, ou uma presidente, não poderia fazer nada, eu me pergunto, será que nós precisamos realmente de um presidente fazendo alguma coisa? Será que não seria melhor um presidente que não fizesse nada? Até a gente... Eu digo porque, na verdade, se nós conseguirmos fazer... Eu sou muito favorável à reforma trabalhista. Eu sou favorável, digo, porque eu sou um trabalhador de novo tipo. Eu tenho uma pequena empresa, o auxiliar meu de som tem uma pequena empresa. O trabalho não é mais como antigamente, não é aquele trabalho. Nós vivemos numa situação em que temos que pular de um galho para outro, não é? Servir a um, servir a outro,
E esse grande número de trabalhadores que não é sindicalizado, que não está, ele precisa de uma proteção e de uma atenção. E a gente tem que pensar neles. Normalmente, as pessoas contra a reforma trabalhista estão ancoradas muito na visão do sindicato, numa expectativa de que a gente volte a trabalhar como antigamente, inclusive entrando no sindicato, coisa que não vai acontecer. A reforma da Previdência, eu acho que ela precisa ser feita, mas não com as características dessa reforma. Eu acho, por exemplo, que a reforma da Previdência ela tem que pegar mais fundo no setor público, que é o setor público que representa um grande problema para ela. E acho mais ainda que a reforma da Previdência tem também que pegar um pouco nas empresas que não pagam suas dívidas. Nós temos aí o Joesley Batista deve 2 bilhões à Previdência. Como é possível isso? Você tem dinheiro para comprar partidos, tem dinheiro para comprar aviões, tem dinheiro para viver não sei onde, mas não tem dinheiro para pagar uma dívida da Previdência? Isso tem que mudar. Então, se a gente conseguir, pelo menos, um aspecto da reforma da Previdência, que é a idade mínima, não é? E se conseguirmos uma reforma trabalhista, eu acho que o outro presidente basta ele ficar, sabe, levando as coisas que não vai atrapalhar. Tanto não vai atrapalhar que a economia está se recuperando um pouco independente do próprio Temer. O que nós não queremos é que eles atrapalhem, porque é impressionante os políticos que, no princípio do nosso movimento pelas diretas já e no princípio da redemocratização, que apareciam como uma solução para os nossos problemas, viraram o problema. Hoje nós somos dominados por uma casta, né, que suga grande parte da nossa energia e dos recursos do país. Então, se eles não fizerem nada, talvez seja até melhor, cumprindo só essas tarefas, entende? Próximo. Agora, quanto à parte final da sua pergunta, né, o homem ou a mulher que podem cumprir esse papel, tanto agora como em 18, né? Sua pergunta é mais ampla, né? Agora e 18. Eu tenho alguma dificuldade ainda em nomear. O que eu posso dizer é o seguinte, que a nossa situação está começando a se parecer muito com a situação da França. Na França, nós tínhamos sempre um embate da esquerda clássica com a direita. Em todas as eleições, era esquerda e direita, esquerda e direita. Como nós tínhamos aqui PSDB e PT, cada um representando à sua maneira essas duas correntes. Na França houve uma mudança completa. O Partido Conservador Clássico não foi o segundo turno. A esquerda não foi o segundo turno. Quem foi ao segundo turno foi um homem de centro, que não é comprometido com nenhum deles, e a extrema-direita, que vem crescendo muito lá, como está crescendo no Brasil. Então, muito possivelmente, o Brasil pode apresentar uma solução de centro, porque os dois extremos, a esquerda e a direita, talvez não atendam muito à visão de equilíbrio que a sociedade brasileira tem. Não precisa nem falar isso em Minas, que nós temos isso muito entranhados em nós, né? Essa visão de que é preciso um certo equilíbrio, apesar de termos... Minas é um mundo, né? Não podemos dizer que Minas seja o equilíbrio, porque Minas tem muito maluco também, aliás, lugar que talvez tenha mais maluco, proporcionalmente, no mundo. Mas, de qualquer maneira, o desejo de equilíbrio aqui é muito parecido com o desejo de equilíbrio que hoje existe na sociedade brasileira. Então, é muito possível que a gente tenha um candidato que não seja nenhum dos conhecidos, mas que expresse um pouco esse desejo de um caminho pelo centro, sem os extremos, e uma novidade na política, entende? Na França foi o Macron, que representou Emmanuel Macron. Aqui no Brasil não tem esse nome, essa figura ainda, mas pode aparecer. Eu acho que as condições estão dadas para que um nome
em vez de dizer o nome, eu falo as condições. Se alguém encarnar essas condições, eu suspeito que ele possa vencer as eleições. Vou aproveitar para fazer uma pequena correção. O estado do Rio Grande do Norte tem alguma tradição em futebol, tem um grande América do Rio Grande do Norte, e o recorde de público do Machadão... É um bom time. É 56 mil pessoas, tá? Eu pesquisei no Google, não sei se de cabeça. Mas, Fernando, eu queria que você falasse um pouco de 2018, um pouco também sobre a ótica do fim do financiamento empresarial de campanhas. Se você acha que isso pode dar ao Congresso um novo perfil, um perfil com viés menos corrupto, talvez, que facilite a vida, possivelmente, desse político de centro que vem a assumir a partir de 2018. Olha, o fim do financiamento pelas empresas já caiu, não é? Agora, eles estão tentando articular um chamado fundo partidário, o fundo das eleições, para que as eleições sejam financiadas pelo governo. Há vários modelos no mundo, entende? Eu sempre, desde 2008, que eu sempre pensei num modelo que as minhas campanhas podiam desenvolver, que é o modelo da ajuda individual via internet. Em 2008, eu tentei, fui ao TSE, mas eles disseram que a internet era moderna demais, ainda não estavam acostumados com o fundo via internet. Nos Estados Unidos, existe um modelo de financiamento de empresa, financiamento de indivíduos e financiamento público. Tanto que o Obama chegou num ponto do financiamento particular que ele pôde dispensar o financiamento público. Eu acho o seguinte, que o financiamento público, de alguma maneira, ele já existe com o fundo partidário. Esses partidos têm dinheiro bastante. Tem um partido que tem até avião. O Solidariedade tem até avião. O dinheiro é muito grande, eles recebem muito dinheiro. E eu acho, sinceramente, que, além desse fundo partidário, não deviam ter mais nada, entende? E alguns não deveriam nem ter fundo partidário. E que a melhor forma de financiamento é o financiamento do eleitor. Mas isso não é possível. Eu digo, é possível, porque eu fiz uma campanha em que era possível. Entende? As pessoas iam no comitê, senhoras e tal, aquele dinheiro amarrotado, botavam R$30, R$40. As pessoas estavam interessadas, porque elas sentiam que era uma campanha que expressava um pouco o interesse e a expectativa delas. Então, a minha ideia é a seguinte, que quem deve financiar mais a campanha são os eleitores do candidato. Um crowdfunding. Hein? Um crowdfunding. Essa é uma pergunta de um tempo mais atrás. Quando você foi senador, eu não lembro se você não foi reeleito ou não quis mais participar. E gostaria que me respondesse dessa informação. E também o Senado, que é uma instituição, hoje não é digna da maioria dos elementos que lá estão, e, naquela época que você estava lá, me parecia que era bem diferente. Eu queria saber que legado que o Senado lhe deixou naquele período. Perfeito. Na verdade, eu não estive no Senado, eu estive 4 mandatos na Câmara dos Deputados. Eu briguei muito no Senado contra o presidente do Senado, porque acontecia o seguinte, o presidente do Senado era o presidente do Congresso. Então, as sessões conjuntas, ele que preside. E eu dizia que eu não aceitava uma sessão presidida pelo Renan Calheiros, que não era possível ele presidir o Senado, o Congresso brasileiro. Então, no Senado, a experiência... Quem teve experiência no Senado foi o Darcy Ribeiro, cuja casa eu estive agora lá em Maricá. O Darcy dizia, o Senado é o céu, mas nós ainda não morremos, né? Mas, na verdade, o Senado é um lugar, hoje, de pessoas que
também vivem o mesmo problema da Câmara: desmoralização, denúncia de corrupção, fragilidade diante do governo. E, ainda sobre a sua pergunta, eu deixei a política em 2010, porque eu fui candidato ao governo do Estado, contra o Sérgio Cabral, nesse exemplo que eu dei. E, na eleição anterior, 2006, a última que eu fiz para o parlamento, eu fui o deputado mais votado do Rio. Tive 300 mil votos na época, sem gastar dinheiro, né? E, na campanha que eu fiz contra o Cabral, eu consegui 50 mil reais emprestados para começar. Então, declarei ao TSE os meus 50 mil reais. O Cabral, no mesmo dia, declarou 5 milhões. Estava começando com 5 milhões. Então, a diferença sempre foi muito grande. Mas eu não deixei a política por isso. A falta de dinheiro nunca impediu que as minhas campanhas fossem desenvolvidas. Eu deixei porque, realmente, eu considerei que a atmosfera era irrespirável. Não era possível fazer nada. Agora, quem sabe, com essas mudanças que virão, com gente nova chegando e tal, é possível que a atmosfera melhore. Ainda que não... Quer dizer, eu não tenho expectativa de brilhantes parlamentares, de brilhantes presidentes, e não, pessoas que não atrapalhem, que façam o seu trabalho discretamente, modestamente e tal. É o que eu espero, não tenho uma grande esperança. Mas, do jeito que está, sinceramente, eu não acho que não pode continuar. O abismo entre o parlamento e a sociedade brasileira é muito profundo para a gente poder aceitar e poder viver numa democracia com esse tipo de abismo. Jabir, eu queria que você encerrasse. Não podia deixar de pedir uma palavra sua sobre o meio ambiente. O Stephen Hawking ontem declarou que o mundo acaba em 30 anos, caso continue a degradação ambiental que está hoje. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele é um cientista respeitável, né? Mas o mundo, tal como eu entendo, o planeta, não acaba nunca. Entende? O que podem acabar são as condições de sobrevivência de algumas espécies, inclusive a humana. Inclusive a nossa. Mas eu creio que nós estamos tendo algumas dificuldades no momento, seríssimas, né? Porque um país como os Estados Unidos, de repente, adota uma tese que é uma tese absolutamente equivocada. América na frente. É o planeta na frente. Não existe um país na frente do planeta. É um destino de todos nós. E os acordos de Paris vão ter dificuldades. Aqui no Brasil, eu vejo muita dificuldade, sobretudo percorrendo os rios, né? Os rios brasileiros que estão no estado muitos deplorável, entende? Passei por aqui em Mariana algumas vezes, fiz alguns programas em Mariana e sempre me interessei pelo Rio Doce. É o maior rio do litoral brasileiro e também profundamente atingido, né? As cidades brasileiras estão ficando inviáveis, a vida nas cidades brasileiras está ficando inviável, existem muitos problemas, mas eu não creio que o planeta acabe. Eu creio que o máximo que o ser humano pode conseguir é a sua própria destruição. Entende? Que o planeta vai viver milhões e milhões de anos ainda. Jabir, obrigado, gente. Obrigado, até a próxima.